tudo bem com vocês? Bem-vindo mais um LucaCast. Nós somos o Ministério de Adolescentes da Igreja Batista Getsemane Sem Limites por Jesus. e hoje o nosso tema é muito relevante e está acontecendo atualmente. E o nosso texto de hoje é Lucas 21:11. Haverá grandes terremotos, fomes e epidemias em vários lugares, coisas espantosas e grandes sinais dos céus. Como já foi perceptível através do texto que nós lemos, nosso tema a ser tratado hoje é sobre a pandemia. 2020 passou, foi o ano que mudou a nossa rotina radicalmente. 2021 chegou aí, já estamos vivendo ele. Porém, ainda continuamos vivendo neste novo mundo, onde nós tivemos nossa rotina alterada de uma forma muito intensa. E a questão hoje que nós queremos trazer é como isso afetou a sua fé, como isso afetou o seu relacionamento com Deus. É isso que nós estaremos hoje discutindo, conversando a respeito. Como foi para vocês esse tema, esse período? Como que isso mudou a vida de vocês? A pandemia ela não afetou muito a minha fé, não. Ao contrário, ela me aproximou mais de Deus. Eu percebi que, como era às vezes muito corrido, algumas coisas, e Deus não estava sendo minha prioridade. Minha prioridade estava sendo outras coisas. Se Deus não quer isso da gente, a nossa prioridade tem que ser Ele. A minha foi os dois ao mesmo tempo, não ao mesmo tempo, mas aconteceu as duas situações. Bem no começo da pandemia eu comecei a desanimar, não vou na igreja e tal, comecei a dar desculpa. E aí depois, eu não sei o que aconteceu, eu comecei a criar uma responsabilidade aqui na igreja, aí eu comecei a vir, comecei a gostar mais e comecei a me aproximar mais de Deus. No início da pandemia eu não estava muito firme com ele, mas na pandemia, durante ela, eu fui vendo o que eu estava fazendo estava errado, e aí eu comecei a mudar, comecei a me aproximar de Deus, e foi um ano muito bom. Muitas pessoas falam que foi ruim, mas foi o melhor ano da minha vida, foi muito, muito, muito bom mesmo. Acho que essa pandemia foi um divisor de águas. Quem queria ser cheio veio para a igreja e quem já queria se afastar só usou a pandemia como desculpa. Sim, com certeza. Verdade, né? Muito, como eu gosto de falar, né? A pandemia ela veio só potencializar aquilo que a gente já era em Deus. Se a gente estava fraco, a gente ficou mais enfraquecido, mas para outras pessoas veio com uma fome ainda maior de estar mais na presença de Deus, de se desenvolver em Deus, de buscar a sua identidade em Deus. No meu caso foi muito assim. A pandemia ela veio para que eu crescesse na presença de Deus. E muitas coisas foram despertadas dentro de mim. Concordando com o Rafael, acho que foi meio nesse sentido, sim, de divisor de águas, que no início minha vida espiritual estava muito ruim mesmo. E de um tempo para cá ela vem melhorando bastante. Eu acho que eu nunca vivi o que eu estou vivendo hoje, mas como a Bia falou, foi o melhor ano da minha vida e vai continuar sendo. Então, no início da pandemia, a minha fé também estava me afetando bastante, porque eu estava deixando as coisas de Deus de lado. Mas, por um lado, a pandemia tem sido boa, porque eu tenho buscado mais a Deus, tenho colocado a minha fé em prática e tenho me aproximado mais de Deus. Então, a minha afetou de uma forma positiva, porque eu nunca busquei tanto a Deus quanto na pandemia, e eu tive mais intimidade com Ele, e eu também estou vivendo muitas coisas que eu nunca imaginei viver. Glória a Deus, né? Acho que a partir de tudo que o pessoal falou, uma desculpa clássica que todo mundo dava, inclusive eu mesmo, era que a gente não tinha tempo para buscar a Deus. E com essa pandemia, com a mudança que a gente teve na rotina, o que mais nós tivemos ultimamente é tempo para rever as nossas prioridades. E comigo também não foi diferente, né? Eu percebi que eu não buscava a Deus por quem Ele era, mas eu estava buscando a Deus para sustentar as minhas responsabilidades na igreja. Só que depois que isso tudo foi tirado de mim, eu me vi enfraquecendo, porque sem responsabilidades eu não buscava a Deus, porque não tinha um porquê. Essa era a minha motivação, esse era o meu porquê. Então acho que de forma semelhante a todo mundo aqui, todo mundo conseguiu entender qual é de fato o lugar de Deus em suas vidas. E a partir do momento que o pessoal começou a buscar, assim como eu também, nós começamos a viver coisas incríveis, coisas inimagináveis, rompendo com as nossas limitações, porque quantos aqui, né, não são tímidos, quantos aqui não passam pela cabeça aquela sensação, poxa, mas eu não vou saber falar, não vou saber o que fazer, mas Deus trabalha e tem trabalhado na vida de cada um, e na sua vida não vai ser diferente. O que Deus fez com vocês através
Quanto assim, na característica de vocês, o que mudou em relação à ousadia e timidez por essa busca a Deus? Porque a partir do momento que a gente começa a buscar Ele, mudanças no nosso caráter tem que acontecer, porque essa é a verdadeira prova de que alguém vive uma vida pelo Espírito Santo. Então, o que mudou em vocês, especificamente, que mais chamou a atenção de vocês? Eu acho que Deus foi tirando todas as coisas que não eram legais, que ele não gostava. Ele foi colocando realmente ele em primeiro lugar. Ele foi tirando, como eu posso dizer, pensamentos que eu tinha que não eram bons. Eu mudei muito na minha adoração, na minha intensidade com Deus. Eu estou me entregando mais na casa dele, na vontade dele. Eu acho que ele está realmente me limpando e colocando coisas que ele já queria colocar em mim. Acho que assim como você falou, eu tenho pedido muito o espírito de ousadia. Porque não adianta você orar para ser ousado, mas Jesus vai falar, então você vai ser ousado agora. Mas se tem vergonha, você não vai poder ir lá. É verdade. Um grande exemplo é Davi, que mesmo quando todos diziam que ele não ia conseguir, ele foi, porque ele não foi para agradar ninguém, nem só pelo povo de Israel, mas sim por exaltar o nome de Deus. Porque se não fosse por aquele episódio, eu acho que, sei lá, acho que a gente teria de alguma forma perdido aquela guerra, teria mudado bastante. Com certeza. Eu era uma pessoa muito travada em tudo, então assim, eu sempre pedi Deus, tira isso de mim, porque eu era uma pessoa que não conseguia falar nada, então eu não falava, Deus, como que ele vai me usar sendo que eu não conseguia? Ele não é falar, Deus, eu quero que você me usa, mas quando ele quer te usar, você não vai. Então assim, eu tenho mudado muito e a timidez, a vergonha e o medo eu tenho me surpreendido cada vez mais. Acho que o que mudou mais em mim, eu acho que eu criei mais responsabilidade, eu penso um pouco mais na frente, eu gosto de ficar imaginando eu tendo na minha casa, essas coisas assim, mais coisas que ninguém da minha idade que eu conheço pensa. Então, responsabilidade aqui na igreja também, eu tento chegar sempre no horário, apesar de hoje eu ter atrasado um pouco. Eu tento sempre fazer o melhor, porque eu sei que eu não estou fazendo, pelo menos na minha função, não estou fazendo para mim. Fazendo para que Deus alcance mais pessoas através da palavra. No meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa tímida, mas eu não deixo mais essa timidez me dominar. Eu sempre me proponho, tudo que vem a mim eu não vou lançar. Então, eu me coloco nessa posição de quando me chamam para fazer alguma coisa, eu sempre vou, mesmo com medo, sendo tímida, mas se eu não fizer, eu nunca vou romper. Eu sempre vou deixar que a timidez me domine. Mas é o contrário, eu que tenho que estar à frente dela. Eu que tenho que dominar, eu tenho que ter domínio sobre as minhas emoções. Eu acho que foi isso muito que Deus tratou comigo nessa pandemia. O domínio próprio. Acho que, igual o pessoal tem falado aqui, em relação a mim, existe uma versão minha antes e depois, porque esse período foi um divisor de águas na minha vida, sabe? Porque as pessoas que me acompanham de perto, claro, timidez não é novidade para ninguém, que eu era uma pessoa muito tímida, muito travada, e era muito ranzinza também. Depois dos cultos eu era um dos primeiros a querer ir embora e ficava sempre de cara fechada, cara feia, querendo chegar em casa. Só que eu não sei explicar. Esse é o tipo de coisa que a gente não explica, mas somente vive, sabe? Depois que você começa a buscar a Deus pela motivação correta, por quem Ele é, você começa a ter prazer em fazer coisas que antes eram pesadas para você, como por exemplo as comunhões aqui na igreja, os momentos com as pessoas aqui. Então assim, é só vivendo. E a forma que Deus transformou a minha vida em diversas áreas é incompreensível à lógica humana, mas tudo isso tem se dado a aprendermos a ser dependentes dele, porque tudo depende da perspectiva pela qual você olha o mundo, sabe? Muitas pessoas passaram por tragédias nesse ano de 2020 que passou, muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas perderam empregos, mas aí que está a questão. Deus
ele ainda não perdeu o controle da situação, apesar de que você se encontra numa situação ao qual talvez você não tenha controle nenhum. Deus, ele tem o controle de todas as coisas e vai continuar tendo, ele nunca vai perder. Então uma coisa que você precisa se perguntar é: em que a minha felicidade está fundamentada? Porque se você vive baseado nas circunstâncias que te acontecem, você tem muitos motivos, um prato cheio para você viver triste, para viver desanimado, desmotivado. Mas se a sua felicidade depende exclusivamente de Deus, a vida ela é repleta de acontecimentos ruins que vão acontecer, porém, aquilo que te aconteceu não vai te definir, não vai definir o seu humor, não vai definir a sua busca, não vai definir quem você é, porque a partir do momento que você se encontra em Deus, que você conhece o seu Pai, você carrega dentro de você uma convicção de quem você é, para onde você quer chegar, e flui, a partir disso começa a fluir dentro de você uma felicidade tão intensa que eu não sei te explicar, não sei se alguém aqui já passou por isso. Vocês já sentiram aquela sensação de estar fazendo algo que a princípio nem é a sua vontade, mas ainda assim, não sendo a sua vontade, você se sente feliz, se sente satisfeito, porque não é a nossa vontade, mas é a vontade de Deus, só é a vontade dele que proporciona isso. Vocês já passaram por algo semelhante? Isso que você falou que eu já passei algo semelhante na igreja. Eu não gostava de ficar na igreja igual você, eu queria ir para casa rápido. E até na minha antiga igreja também, quando ninguém lá tinha muita responsabilidade, eles demoravam muito, eu não queria ficar, tal, e eu queria ir embora. E agora eu gosto muito mais de ficar, tanto que se eu tiver a opção de carona, vai mais tarde eu fico. Porque eu gosto de ter esse momento de comunhão, de conversar com o pessoal. Às vezes nem é assunto da igreja, nem nada do tipo, mas conversar ter companhias boas, isso pra mim é uma coisa muito importante. Momento de comunhão, né? Que a gente vai conhecendo a cada dia mais o outro, vai se relacionando, e isso também vai nos edificando, vai fazendo que a gente cresça, né? A gente vai trocando testemunhos, vai trocando experiências, e nisso a gente acha que a gente não está crescendo, mas é através do testemunho do Aleph, do Gustavo, das meninas, é que a gente vai crescendo. E cada um de vocês, né, tem um testemunho para poder compartilhar com outras pessoas. E como o nosso pastor fala muito, né, o nosso testemunho é a chave da prisão de alguém. Então, que vocês sempre continuem se relacionando, continuando dessa maneira, sempre querendo estar junto de pessoas. E eu até tenho um para poder falar e guardar, mas no começo dessa pandemia, a mãe da minha colega se desesperou muito. E a partir de muito relutar, ela sentiu de ir na igreja, nem foi porque alguém chamou ela, falou que ela iria, não para, como é que eu posso dizer, para ter uma comunhão, mas sim para salvar a família dela. E ela não queria, ela falou, não quero ir na igreja, mas eu não vou porque eu não quero, eu vou poder salvar a minha família. Uhum. E hoje ela tá lá e ela já conseguiu salvar bastante gente da família dela. Glória a Deus, amém. Amém, gente. De forma inevitável, a gente vai sempre ser desafiado para que nós venhamos a fugir da nossa zona de conforto, porque a gente precisa entender que a vontade de Deus não é a nossa vontade. E quando nós não fazemos a nossa vontade, nós sentimos desconforto, seja lá em qual situação, e com Deus não é diferente. Só que a vontade dele para nós é sempre o melhor do que a nossa. A vontade dele para nós é boa, agradável e perfeita. É bom sempre guardarmos essa instrução, esse ensinamento no coração, para que você não faça as coisas para Deus de uma forma automática, de uma forma pesada, para que você não carregue um fardo pesado sobre si, mas sabendo que você está fazendo aquilo que é o melhor para a sua vida. Puxando o gancho do que o pessoal falou aqui, que eles gostaram agora estão se vendo mais, está sendo mais agradável de vir para a igreja, está sendo mais prazeroso. A gente está caminhando para o final, mas queria levantar outra questão muito importante que surgiu nesse período, com uma força um pouco maior. Devido ao coronavírus, devido à pandemia, qual a importância de estarmos na igreja? Entenda bem que, se você está no grupo de risco, nós recomendamos a você que fique em casa, assista às lives que são transmitidas, se cuide, não seja negligente
ou irresponsável nesse período de tanto de que esse vírus está correndo aí, para você não sofrer nada com isso. Mas está tendo cultos na nossa igreja? Sim, está tendo cultos com todo o devido controle, toda a devida higienização, com limites de pessoas, a 30 pessoas. Então, assim, não está tendo tumulto, não está tendo aglomeração. Mas se você é de idade mais avançada, nós recomendamos que você não venha. Nós recomendamos que você fique em casa e assista de casa as lives, tá bom? Amém? Porém, com isso tudo surgiu uma mentalidade demoníaca nas pessoas, dizendo: eu não preciso de ir na igreja para adorar o Senhor. Eu sou a igreja, eu posso fazer a minha própria adoração de casa. Então eu queria com isso levantar a seguinte pergunta: qual a importância de virmos à igreja? Será que eu consigo ser salvo sem vir na igreja? O que vocês têm a dizer sobre essa ideia? Eu acho que não, na verdade sim, a gente precisa vir na igreja, porque sempre na igreja existe uma comunhão, existe uma união de pessoas e existe uma liderança acima de nós, um anjo da igreja que cuida de nós, que ora por nós, que no caso é o pastor. Então, em casa, você não, estando em uma igreja, você não tem essa bênção maior que a sua ou você. Então, sim, eu acho que nós temos que vir na igreja, sim, porque nós temos também que ter comunhão, dividir testemunhos com os irmãos, com os amigos, influenciar também outras pessoas. E eu acho sim que é muito interessante você vir na igreja, você estar na igreja. Tem um versículo que diz sobre ter comunhão com os irmãos. Então, eu acho que sim, tem que vir à igreja. Só que se você decide ficar em casa, depende muito da sua intimidade com Deus. Se você tem intimidade com Deus para poder buscar, eu acho que você pode sim começar a, não é caminhar sozinho, mas tipo assim, ter uma direção. Eu entendo que, assim, a salvação depende de você ir à igreja para acontecer? Não. A salvação é individual. Ela acontece a partir do momento que você aceita a Cristo na sua vida como seu Salvador e começa a viver uma vida de obediência a Ele. Porque aos que obedecem ao Pai, esses são chamados de filhos. E esses alcançam a salvação. Isso é uma coisa. Agora, frequentar a igreja é uma coisa totalmente diferente que contribui para que você não venha suportar seus momentos de dores sozinhos, porque, como foi bem dito pela Abi, na igreja você vai ter influências positivas de outras pessoas que estarão um nível acima do seu, onde elas vão poder te puxar para cima, te puxar para viver coisas novas na sua vida. Você vai poder ser pastoreado, mentoreado, você vai poder aprender com o testemunho dos seus irmãos. E é na igreja que acontece a união, a unidade. E a palavra fala que onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ou onde dois ou mais concordarem com algo e pedir, meu Pai que está no céu concederá. E onde tiver mais de uma pessoa reunida em meu nome, ali eu estarei. Então, assim, Deus gosta de unidade, Deus gosta de comunhão. E até porque você caminhar sozinho, você não vai chegar muito longe por si só, porque é muito mais fácil para Satanás uma presa que anda só do que uma presa que anda em grupo, entende? Porque as brechas se abrem quando você está sozinho, não tem ninguém cuidando da sua retaguarda, não tem ninguém cuidando do seu lado. Os irmãos em Cristo, nós somos um corpo, e um corpo cada um com suas funções. Cada um contribui para o perfeito funcionamento da igreja, para a edificação de todos. E através da igreja, que pessoas sejam alcançadas, porque tudo que Deus faz, Ele não faz para o nosso próprio bem somente. Ele não te abençoa para que você use as bênçãos de Deus de forma egoísta. Tudo que Deus faz, Ele faz na sua vida para que você transborde em outras pessoas. E como é que você pode transbordar bênçãos de Deus na vida de outras pessoas sem sair de casa, sem frequentar a igreja, sem ser uma influência na vida dos outros? Essa que é a questão. E, além do mais, você não precisa caminhar sozinho ou passar por uma dor sozinho. Compartilhe seus momentos de felicidades com seus irmãos e amigos da igreja. Sofra com eles, seja feliz com eles. Afinal de contas, nós somos um corpo e é para isso que estamos aí.
E é como o Aleph ele falou, né? O versículo é em Salmos 133:1 que fala: quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então, isso é algo muito profundo, porque quando a gente vive em unidade, em união, nós vamos, muitas vezes, né, nós vamos romper, nós vamos amadurecer, nós vamos crescer espiritualmente, porque nós vamos ter pessoas para poder compartilhar e pessoas para a gente pedir ajuda também, né, nos momentos que às vezes a gente não consegue enxergar soluções ou saída, vai ter sempre uma pessoa que vai nos auxiliar, que vai orar com a gente, vai estar nos apoiando e é muito importante para que a gente possa viver o reino de Deus através de pessoas. Retorno um pouco ao assunto, acho que algo que Deus me tocou de lembrar aqui, assim, que uma das maiores felicidades da vida é quando você compartilha suas conquistas com pessoas de sua confiança, sabe? Porque não faz sentido nenhum você conquistar, você ser feliz e não tem ninguém para compartilhar desses momentos com vocês. Quem é que nunca já passou por uma conquista na vida e não via a hora de chegar para contar para os pais, para contar para algum amigo muito próximo, de sentir aquela felicidade junta, compartilhada? Quem nunca fez isso? Entende? Então, assim, é muito triste você viver uma vida vazia, é muito triste você viver uma vida onde você vê o tempo passando, você atingir a velhice, olhar para trás e perceber que você não tem amigos, não deixou nenhum legado, não tem ninguém com quem se relacionar. Sabe? Eu já tive um período na minha vida onde eu odiava pessoas, sinceramente. Como eu disse, eu era ranzinza, eu não gostava de me relacionar com as pessoas porque exigia um esforço muito grande. E eu nem sempre fui muito bom em relações sociais. Mas eu nunca pensei que Deus poderia vir e mudar essa mentalidade que eu tinha. Porque se um dia eu falei que eu não gostava de estar perto de pessoas, hoje eu encontrei que a maior felicidade da minha vida, de verdade, é cuidar da parte mais importante da criação, que são o quê? Pessoas. Porque tudo que Deus faz, Ele vai usar pessoas, tudo que Ele faz, Ele vai fazer para pessoas. Então, assim, essa é a parte mais feliz da nossa vida, ter pessoas com quem nós podemos contar. E bons relacionamentos são construídos dentro da igreja, dentro de pessoas que compartilham da mesma visão que a sua. Não que seja errado você se relacionar com pessoas do mundo, mas que você seja influenciado por pessoas que estão um nível acima do seu, para que você seja arrastado, puxado para cima por elas e não puxado para baixo ou para fora dos caminhos do Senhor. Amém? Amém. Alguém tem mais alguma coisa para comentar? Então, a gente vai caminhando para o final, que Deus possa ter mudado a sua visão com tudo isso que foi falado, que Deus possa ter te instruído, que Deus possa selar essa palavra no seu coração. Não viva pelas circunstâncias, não viva por aquilo que acontece no seu exterior, sabe? Pedro resolveu dar um passo para fora do barco e viveu o impossível, andando sobre as águas. Mas quando ele olhou para as circunstâncias, para o vento, para o mar, ele começou a afundar. Porém, ainda assim, ele clamou por ajuda de Jesus. E Jesus logo o tirou e levantou ele para fora, para cima da superfície de novo. Ele voltou a respirar, o socorreu. Saiba que independente daquilo que você viva, o socorro de Deus sempre vai estar próximo a você o suficiente para vir a te acudir, para não te deixar perecer. Comece a mudar a sua perspectiva em relação a tudo aquilo que você está vivendo. Comece a entregar as áreas da sua vida nas mãos de Deus, para que então você possa viver a boa, perfeita e agradável vontade dele. E finalmente entender como que é viver essa vida extraordinária que Jesus nos prometeu, essa vida abundante que nos prometeu quando ele veio aqui e passou por essa terra. Porque há muito mais, Deus tem muito mais para você do que aquilo que você pode pensar. Da vontade de Deus, ela vai te surpreender quando ela começar a ser executada na sua vida. Basta você se permitir, basta você se deixar ser conduzido pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a sua casa e que este ano de 2021 seja o melhor ano de sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Fica com Deus, gente. Até a próxima.